Olá, gente interessante, está começando e hoje nós estamos falando sobre alguma coisa muito atual. Crime virtual, invasão de celular, clonagem de cartões, sequestros, muita coisa que me intrigaram, sempre intriga muito a população. A gente sente até, de certa forma, desconfortável, insegurança, frente ao computador, frente ao celular. Será que alguém vai me ver? Será que eu vou receber notícia, vou ser processado por isso? Nós estamos vendo pedófilos sendo presos. E para isso, sobre crime virtual, que hoje é uma realidade negra na sociedade, que nós temos que aprender a conviver com isso. Porque o mundo hoje é plenamente digital e virtual. Então, para a gente falar sobre isso, hoje eu estou chamando um expert nessa área, na área de crime virtual. Convidamos o doutor Jairo Garcia Pereira. Ele é delegado de polícia desde 2004. O doutor Jairo também é bacharel, formado pela Universidade Federal de Ouro Preto. Ele é especialista em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Tem um vasto currículo, tanto que se tornou professor universitário e atua até aqui em Rio Preto também. Ele já atuou como delegado de polícia no Litoral Norte e é como plantão também aqui em São José do Rio Preto. E hoje ele atua como delegado de polícia na cidade de Bálsamo. Vasto currículo, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Elisa. É sempre um prazer poder participar e trazer alguma informação para a audiência que possa ser útil. Muito obrigado. Com certeza não será muito útil. Doutor Jair, eu tenho sempre tido assim, curiosidade em relação aos crimes financeiros. Não só de ordem virtual, mas de ordem criminosa mesmo. Que chego a pensar se as instituições financeiras não seriam culpadas por isso, ou até, de certo ponto, coniventes. Eu vejo um sequestro que você te exige fazer uma transferência bancária. Eu vejo uma clonagem de cartão que te exige fazer uma compra onde o receptador ele tem endereço, nome, SIC, RG conhecido. Como é que fica essa situação? Olha, a Febraban, ela tem divulgado alguns dados a respeito do investimento em segurança por parte dos bancos. É uma cifra, assim, milionária, é muito dinheiro. Em torno aí de 2 bilhões de reais em fraudes, com gastos em segurança bancária. Né? O que acontece hoje é que esses ataques que geram tantos prejuízos aos bancos, né? E também aos consumidores de serviços bancários, eles são cada vez mais recorrentes, acontecem com cada vez mais frequência. E eles não dizem respeito apenas à questão da segurança da informática, segurança da informação. O usuário também, muitas vezes, não adota procedimentos de segurança, que às vezes são até recomendados pelos bancos, né? E colocam senhas fáceis de decifrar, ou atendem aquelas primeiras requisições do criminoso, por exemplo, olha, faça isso, faça aquilo, estou aqui com o seu filho sequestrado, ou, por exemplo, oferecem um empréstimo pela internet, né? Quando sabidamente, se você precisa de um empréstimo, você precisa procurar uma instituição financeira e as agências oficiais, né, do governo divulgam a lista de instituições financeiras onde, por exemplo, não estão lá o ABC Banco, que está te oferecendo um empréstimo. Então, a pessoa acaba enviando dinheiro para esse criminoso. Então, é difícil lidar com o crime informático, com essa ciberdelinquência, porque ela não envolve só a segurança. Mas o banco não sabe quem que é esse criminoso? Então, o banco, ele tem informações a respeito, por exemplo, dos dispositivos que foram utilizados para isso, por exemplo, os IPs, que é o endereço do dispositivo na rede, né? Internet. Mas efetivamente esse dinheiro caiu na conta de alguém. Sim. E esse alguém se torna responsável por isso? Então, o que acontece muitas vezes, o que nós temos visto, é que os estelionatários abrem contas bancárias em nome de pessoas que não tem nada a ver com eles, terceiros inocentes, pessoas, por exemplo, que perderam os documentos, né? E hoje, apesar de que para você precisa ir até um banco para abrir uma conta bancária, mas isso não é de todo verdade. Por exemplo, há bancos hoje que te possibilitam abrir uma conta bancária
completamente pela internet. Você manda foto do seu RG, manda foto do seu CPF, manda uma foto segurando um papel, colocando a data aqui de hoje e em questão de minutos a sua conta bancária está aberta, você pode movimentar. Com que critérios, doutor? São os avanços, não é? Eu acho que a internet ela traz avanços e, obviamente, que junto com esses avanços vem alguns retrocessos. Quanto mais liberdade e mais facilidade você tem, é claro que você vai criar problemas de segurança. Tá? Eu recebo, por exemplo, quase que todos os dias, mensagens do banco simulando a página do banco, que chega a criar dificuldade de você saber que a gente um pouco mais instruído sabe que o banco não manda esse tipo de mensagem. Mas é recorrente, e se é recorrente, a gente sabe que isso acaba dando resultado como crime. Claro. E os coitados, incautos, desavisados, acabam acessando, transferindo às vezes pequena soma, que fazem diferença para essas pessoas. E outra vez eu pergunto, esse dinheiro vai para a conta de alguém? Vai. Ele vai para a conta de alguém, depois ele vai para a conta de um outro alguém, aí às vezes ele vai para aquele mundo subterrâneo da internet, por exemplo, essas moedas virtuais, aí ele volta para o mercado lícito, enfim, existe também um processo de lavagem desses ativos, né? De colocação desse dinheiro ilícito no mercado lícito, né? O que vai acabar gerando problemas de lavagem de dinheiro e etc. Mas não são, ao contrário do que muita gente pensa, mecanismos requintados. Hoje é tudo muito fácil, não é? Você quer mandar aí 10, 20 mil reais para alguém e você vê que esses golpes, né? Eles são sempre, não sempre, mas muitas vezes pequenas somas, 500, 600 reais, R$1.000. Então isso transita sem maior critério, né? O banco não consegue distinguir num primeiro momento o que é uma transação lícita, boa, de uma transação ilícita. Né? O que o senhor considera um crime de informática, especificamente, e um crime virtual? Qual é a diferença entre eles? Existem dois tipos de crimes informáticos, né? Os chamados crimes informáticos próprios e os impróprios. Os próprios são aqueles crimes tipicamente informáticos, como, por exemplo, violação do dispositivo informático. Tirar um servidor do ar, isso é um crime informático próprio. Isso que eles chamam de ataque cibernético? É um ataque, não é? É um ataque que, quando ele é bem sucedido, você chama ele de invasão. Há uma invasão quando você tem um ataque bem sucedido. O atacante promove um ataque, por exemplo, ele quer tirar o seu site do ar, o site da TV Rio Preto do ar. E aí ele por exemplo, pega lá 200 mil computadores escravos, né? E tenta, ao mesmo tempo, entrar no site da TV Rio Preto. Aí existe um ataque de negação de serviço. São tantas entradas no site que o site sai fora do ar, não consegue devolver informação para outras pessoas, outros usuários da rede. E existe o crime informático impróprio, que são aqueles velhos crimes, por exemplo, difamação. Eu faço uma página do Facebook e digo lá, olha, o Elias está me devendo R$100, não paga, é um caloteiro. Então, uma difamação pelo Facebook. Um crime eleitoral pelo Facebook. O sujeito faz uma campanha eleitoral antes do prazo lá que a Justiça Eleitoral concede para começar a propaganda eleitoral, ele já está fazendo propaganda eleitoral no Facebook. Então, no Instagram, no Twitter. Então, o que acontece? São os crimes informáticos impróprios. É a velha criminalidade que agora tem uma nova ferramenta. E existem esses crimes próprios, que são típicos dessa nossa geração, vamos dizer assim, dessa era, em que a internet propiciou uma série de facilidades, mas também propiciou uma série de ameaças. Não só ameaças ao usuário comum, mas as grandes empresas, as pequenas empresas, as ameaças aos governos e também o ciberterrorismo. Já há notícia, por exemplo, de um ataque que foi feito numa usina que beneficiava urânio no Irã,
e que acabou desregulando um termômetro eletrônico, causando um ataque nuclear. Puxa então vida. você hoje tem o cyberterror, você tem a cyberguerra, né, a guerra que é travada no espaço virtual, e que o Brasil, assim como outros países, tem esses novos desafios, né? Além disso, você tem essa cyberdelinquência, que é de toda ordem. Ataques sofisticados, ataques nem tão sofisticados assim, coisas simples. Tá? Então existe um mundo. E me diga uma coisa, a legislação, ela está acompanhando isso? Ela tem segurança jurídica? Porque eu vi esses dias acontecer um fato curioso. O pai do Neymar postou umas fotos da intimidade dele com uma modelo que o acusava de assédio ou de estupro, alguma coisa assim, e imediatamente o repórter o perguntou, mas o senhor está cometendo um crime? Ele falou, mas esse crime virtual, a pena é muito menor do que o crime de estupro. Então eu vou, através dessas imagens, eu vou tentar provar a inocência do meu filho. Então, a legislação hoje, ela, na parte de crime virtual, ela ainda não é muito branda, ela é muito conivente. Vamos pensar assim, por exemplo, no caso dos crimes virtuais, nos crimes informáticos impróprios. Por exemplo, a difamação. Tanto faz, num primeiro momento, você enviar uma mensagem pelo WhatsApp para alguém falando, olha, você é um canalha, um bandido, você não é homem. Isso, em princípio, tem uma pena X. E se você escrever no muro da casa dele, pichar, você é um canalha, você é um bandido, a pena, em princípio, é X também. É claro que o juiz, quando vai administrar a pena, ele deve levar em consideração o alcance de certas publicações, como, por exemplo, é diferente de eu, na minha página, escrever, colocar uma foto de uma namorada lá nua, eu coloco a foto da namorada nua, eu tenho lá 5 mil amigos, o Neymar coloca, tem 5 milhões de amigos, então é óbvio que é diferente. Proporções são diferentes. Mas o crime é o mesmo, certo? O crime é o mesmo. Então, para essa velha criminalidade, eu acho que não existe necessidade nenhuma de reforma da legislação. Agora, no que concerne aos chamados crimes informáticos próprios, que aí para esses nós temos aí a Lei Carolina Dickmann, a Lei Carolina Dickmann, que são 3 crimes lá. A Lei Carolina Dickmann, ela foi aprovada com muita rapidez. Houve o vazamento das fotos da atriz, e isso despertou um grande debate. Havia alguns projetos, eu até escrevi um artigo, né, a respeito disso outro dia, havia alguns projetos, um projeto do ex-governador Azeredo, que tramitava, existia um outro projeto, e aí um projeto de lei do PT, que era de 2011, foi colocado na pauta e aquilo foi aprovado rapidamente, né, pelo Congresso Nacional. Então, eu acho que, sim, a Lei Carolina Dickmann precisa de aperfeiçoamentos. Tá? Os crimes que estão ali não dão conta da quantidade de crimes informáticos próprios. Por exemplo, existe um crime hoje que a gente chama de ransomware, que é o sequestro do teu dispositivo. Por exemplo, de repente eu te ligo e digo o seguinte, olha, você precisa me pagar 5 mil reais. Se você não me pagar esses 5 mil reais, o seu notebook você não consegue acessar mais. Então eu sequestrei a senha. Você vai responder por extorsão. Agora, por exemplo, e se eu faço isso? Eu encontro o seu notebook na rede, certo? E aí eu entro lá e simplesmente coloco uma senha forte, e você não consegue acessar mais nada. Mas eu não te peço dinheiro, eu não te ameaço, eu não quero seu notebook, eu não quero que você faça isso ou aquilo, eu simplesmente fiz isso. Isso não é crime no Brasil hoje. Entendi. Bom, gente, eu preciso ir para um rápido intervalo, mas esse papo está muito bom. Eu estou entrevistando o doutor Jairo Garcia Pereira, ele é delegado de polícia, e nós estamos falando de crime virtual. Nós vamos para um minutinho de intervalo e já voltamos. Olá, gente interessante está de volta. Hoje nós estamos entrevistando um delegado de polícia, Dr. Jairo Garcia Pereira. Ele é um expert em crime virtual. E nós estamos falando a respeito de ataques, como nos proteger.
E só para falar sobre isso, doutor, como um cidadão pode se defender contra esses tipos de ataques virtuais? Olha, muitos desses ataques, muitos que vão aí contra o cidadão, eles são ataques menos sofisticados. E eles dependem do que nós chamamos de engenharia social. É a arte de enganar alguém, né? Por exemplo, eu digo para você, olha, aqui é do seu banco e você teve um problema aqui, e você Digite tua senha. Você precisa digitar a sua senha. E aí você digita a sua senha, você acredita que é do banco, digita a sua senha e de repente ele tem acesso aos seus dados bancários. Aos seus dados, enfim. Então, isso é engenharia social. Isso não tem a ver com segurança da internet, com dispositivos sofisticados, com dupla autenticação, com senha. Não tem nada. Isso tem a ver com a conduta do usuário do dispositivo. Se você souber que o banco não faz esse tipo de requisição, ou se você tiver a curiosidade de checar antes com o seu gerente se o banco de fato pediu essas informações, você não vai cair no golpe. Então, no caso dos crimes virtuais, em que a maioria da população vivencia, eu acho que eles poderiam ser evitados com um pouco mais de precaução, curiosidade, conduta simples. Por exemplo, não colocar a mesma senha em tudo. Por exemplo, você entra num site lá, olha, receitas do professor Jário, as melhores receitas de bolo. Aí você digita uma senha lá. Muitas vezes essa mesma senha é a senha do Facebook. É a senha do Facebook, é a senha do seu e-mail. É uma senha de tudo, é uma senha, você usa a mesma senha. Ou você coloca a sua data de nascimento, o seu nome e a data de nascimento. As autoridades que cuidam de internet aí dizem que a imensa maioria das senhas tem o mesmo perfil. Tá? Ou você utiliza senhas padrão. É o que, por exemplo, aconteceu por defeito lá no caso do Sérgio Moro, tá? Que não trocou a senha do correio postal. Tá? Eles usam a mesma então, senha. era a mesma senha. Então, quando o Delgatti ligou com o mesmo número de telefone para a caixa postal lá da operadora, o que aconteceu? A mensagem estava lá, a mensagem do Telegram com a senha. Por quê? Porque não tinha trocado a senha. Porque como ninguém usa isso aí, que eu falo, ninguém usa a caixa postal. Bom, ninguém usa a caixa postal, mas a caixa postal ela pode não ser usada por você. Mas ela é utilizada, por exemplo, pelo Telegram. Para quando encontra o seu telefone ocupado, ele manda o código de autenticação do Telegram Desktop para essa caixa postal. Então, é importante. Uma coisa que o usuário pode fazer, ler as perguntas frequentes. Ver quais são os mecanismos de segurança. Usar senhas fortes. Por exemplo, o WhatsApp tem a dupla autenticação. Isso resolve uma boa parte dos problemas. Todas as vezes que alguém tenta abrir uma sessão de WhatsApp que não é você vai ser notificado. Olha, estão abrindo aqui uma sessão. Foi você? Não, não foi. Então fecha essa sessão. Você fecha a sessão, a pessoa não tem acesso, não consegue espelhar o seu WhatsApp. Então, o que eu acho que vale mesmo a pena é prevenção. A polícia tem meios para investigar e investiga, mas é claro que quando você está falando de dados, da privacidade, a polícia não pode simplesmente ligar para o gerente do banco e falar, olha, me manda a conta bancária aí de fulano de tal, me manda todos os saques que ele fez, todas as transferências, porque nós estamos investigando. O banco não vai fornecer isso aí. Ele vai exigir uma ordem judicial. Ninguém quer a polícia bisbilhotando o telefone, ouvindo as comunicações, as contas bancárias, vendo as transações. Então exige ordem judicial para isso aí. Bom, além das dificuldades tecnológicas, as sofisticações, as distâncias que na internet não existem. Verdade. De repente o sujeito te atacou lá do Rio Grande do Sul. Eu tenho que ouvir uma testemunha, vou ter que ir lá no Rio Grande do Sul. Lá da Europa, lá da África. Da Europa, Então, prevenção é tudo, em se tratando de crime informático. Engraçado, eu recebo sempre umas comunicados, são sui generis. Aqui é o rei, a rainha,
meu marido morreu e eu achei você como único herdeiro. E sabe que as pessoas são capazes de cair em golpes desse tipo? E eu queria saber assim, onde que está a busca? Que ele sempre pede as mesmas coisas. É clichê, né? Ele quer tua identidade, tua conta bancária, aquelas coisas simulando alguma coisa como se fosse verdadeira. E acredite, tem gente que cai nesse golpe. Muita gente. Muita gente. Você, por exemplo, a pessoa está com o nome negativado, certo? O banco não empresta dinheiro para ela porque ela está com o nome negativado. Então o banco imagina que ela não vai pagar pelo empréstimo. Aí alguém na internet, ela entra lá, dinheiro fácil ou de empréstimos para pessoas com nome negativado. Aí aparece um banco lá que ela nunca ouviu falar, o Chico Banco. Nunca ouviu falar, até então não conhecia. Aí o Chico Banco lá entra em contato pelo WhatsApp e diz assim, olha, você precisa pagar as taxas bancárias. Outro dia eu vi lá, as taxas cambiais. Queria as taxas, os honorários advocatícios. Mas que honorários advocatícios? A pessoa precisa de um empréstimo. Como que tem honorários advocatícios? Mas ela precisa pagar. Então me deposite aí R$500 de honorários advocatícios, né, de taxa de abertura, aí a pessoa deposita. Agora me deposite mais R$300 de taxas de spread bancário. A pessoa, spread bancário, o que é isso? Ah, não sabe, deposita. E vai depositando. Então, quer dizer, esperança de você precisa do dinheiro. Como é que você tem que dar dinheiro para o banco te dar o dinheiro? O Bradesco faz isso, o Banespa, antigo, hoje, o Santander, o Banco do Brasil. Você já foi ao Banco do Brasil e chegou lá, falou com a gerente, olha, eu preciso de R$10.000. E ela falou, então me dê 1.000. Para te liberar 10. Para eu te liberar 10. Quer dizer, você precisa dos 10. Você, se tivesse que dar 1.000, pediria 11. Então, quer dizer, isso não acontece. E a pessoa dá. E tem um outro detalhe, doutor Jairo. Existe, por exemplo, clonagem de cheques, que sem a presença de alguém de dentro do banco, isso é impossível. Existem muitas coisas. Eu já tive cartão clonado que não estava desbloqueado. Eu recebi o cartão, esse cartão existia um número tal, ele não tinha sido desbloqueado e já estava usando para fazer compra. Então, se não houver o link com alguém de dentro dos bancos ou dentro das agências que fomentam esses bancos, esses cartões, esses financiamentos, o golpe não se processaria. Acho assim que algumas vezes, pode existir, sim, algum tipo de cooperação de quem está lá dentro do banco, enfim. É claro, sempre houve, a gente sabe até, por exemplo, roubo a banco, que um segurança, alguém um vigilante informou e etc. Mas não se pode dizer que, por exemplo, que todo roubo a banco tem lá um funcionário do banco, quer dizer, uma vez ou outra tem. Mas nesses golpes que a gente assiste aí todos os dias, a maioria das vezes não há nenhum indício de que alguém do banco tenha participado disso. Por exemplo, eu cuidei de um caso do marinheiro americano. O marinheiro americano atacando lá na minha cidade. Então, o que ele era um marinheiro americano, muito bonito, cheio dos seus adereços da guerra e tal, e se apaixonou por uma moça da zona rural aqui da região, enfim. E agora ele precisava vir ao Brasil, mas teve um problema lá na guerra e ele não tem o dinheiro. Então ela precisa depositar R$2.000. Ela fez uma transferência internacional, que foi para a Nigéria. Nossa. E o que eu fiquei interessado é como? Você nunca não passou pela sua cabeça que um marinheiro americano tivesse que estar pelo menos nos Estados Unidos ou em algum país lá que os Estados Unidos tivesse uma guerra. Então a gente, na verdade, lamentavelmente, a gente leva com um pouco de brincadeira, vamos dizer assim, para descontrair, mas é uma tragédia, porque você vê, eles aproveitam da inocência das pessoas, porque é claro que o marinheiro americano, com todos os seus adereços, não teria dificuldade nenhuma em vir. E tem marinheiros de países que nem tem mar, né? Nem são banhados por mar. Tem um monte de perguntas, mas o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de encerrar, doutor. Primeiro agradecendo essa belíssima entrevista que o senhor está nos dando, mas fazendo uma última pergunta. A polícia, ela está aparelhada? Ela tem ferramentas hoje para combater esse crime cibernético? Está. O governo do estado de São Paulo tem investido, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque aqui, por exemplo, na Academia de Polícia em São José do Rio Preto, nós estamos tendo vários cursos
meu querido amigo aí, o professor Paulo Sumariva, o professor Igor Vinícius Nogueira Jorge, esses sim, verdadeiros aí experts dessa área. Eu sou um curioso, vamos dizer assim, mas esses são especialistas. E tem ministrado cursos assim com bastante regularidade, trazendo sempre as novidades. Nós temos software, nós temos acesso ao que existe de mais moderno aí para combater a criminalidade digital. Graças a Deus, São Paulo sempre está na vanguarda nesse campo, né? Sempre tudo que sai de mais novo, São Paulo é o primeiro a ter, é o primeiro a desenvolver. E nós vemos aí todos os dias investigando não só essa velha criminalidade, como a nova criminalidade. Agora, é claro que muita coisa, existem dificuldades, né? E muda muito também. E muda muito, as investigações são complexas, trazem problemas novos, desafios novos. Eu acredito que com o decorrer do tempo, né, a gente vai ter condições de... É claro que existe muita coisa a fazer, muito caminho para andar, muito chão para andar nesse campo aí. Mas eu, com muita tranquilidade, acho que a Polícia Civil, né, tem toda a condição de fazer frente a essa criminalidade informática atual. Doutor Jairo, muito obrigado por essa belíssima entrevista. Eu entrevistei o doutor Jairo Garcia Pereira, ele é delegado de polícia aqui da cidade de Bálsamo. Eu quero que o senhor leve nosso emblema com um mimo nosso e não se esqueça para o senhor voltar várias vezes a nos dar essas belas entrevistas. Muito obrigado e obrigado você por nos assistir. Gente interessante, volta no próximo programa.